Olá pessoal, aqui é o Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje eu vou falar sobre a obra de Otávio Yanni, Estado e Planejamento Econômico no Brasil, que foi publicado pela editora Civilização Brasileira na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1979. A técnica de planejamento no Brasil começou a ser desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial. O pensamento racional e a planificação foram pensados para a organização das informações. As seguintes questões foram colocadas em inúmeras reuniões de Estado: interferência estatal em assuntos econômicos, política governamental planificada, o papel do poder público na criação de condições para a expansão e a diversificação do setor privado da economia, as exigências para a defesa nacional. Yanni ressalta que esses temas não foram colocados de forma ordenada para discussão e debate. Eles foram sendo debatidos conforme o problema se estabelecia. Em primeiro lugar, surgiam os problemas. Posteriormente, existiam as discussões e tomadas de decisão. Anteriormente ao período de 1930, o Estado no Brasil já agia do ponto de vista da intervenção. Proteger ou estimular setores econômicos, formalizar o mercado de fatores da produção, controlar as relações sociais de produção. Foram colocados em prática as seguintes políticas nesse período: Plano de Recuperação Econômico-Financeira de Campos Sales, 1902, Plano de Defesa e Valorização do Café, segundo os termos do Convênio de Taubaté, 1906, vários planos de obras contra a seca, a legislação trabalhista e o protecionismo alfandegário. As constituições de 1891 e 1926 foram influenciadas pela doutrina liberal, ou seja, previam uma pequena influência do Estado. As constituições de 1934 e 1937 já apresentavam em seu conteúdo uma proposta de intervenção mais ampla. De acordo com a Constituição brasileira de 1937, a intervenção do Estado no domínio econômico só se legitima para suprir as deficiências da iniciativa individual e coordenar os fatores da produção, de maneira a evitar ou resolver os conflitos e introduzir no jogo das competições individuais o pensamento dos interesses da nação representadas pelo Estado. A intervenção do domínio econômico poderá ser imediata, revestindo a forma do controle, do estímulo ou da gestão direta. Como o Brasil se caracterizava como um país que vivia absolutamente de exportações, com a Guerra Mundial, o comércio, de uma forma geral, ficou comprometido. Vejamos, a exportação de café, cacau, madeira, laranja, banana caíram repentinamente. Como consequência disso, os estoques aumentaram e os preços diminuíram. Os produtos exportados caíram vertiginosamente: carvão, gasolina, óleo combustível, máquinas, metais. Aumento do mercado bélico, onda inflacionária. De acordo com Yanni, esses foram alguns principais problemas diante dos quais os governantes e os grupos econômicos interessados precisavam agir com rapidez. A Grande Guerra criara também no Brasil uma economia de guerra. A queda e transformação do comércio internacional geraram problemas econômicos, financeiros, tecnológicos e organizatórios da economia nacional, considerada como a economia de um país em estado de guerra. Nesse contexto, levou à criação, em 1942, da Coordenação da Mobilização Econômica. Esse órgão teve o caráter de superministério. Por meio dele, o governo coordenava os assuntos econômicos, financeiros, tecnológicos e organizatórios da economia nacional. Em 1944, já no término da Segunda Grande Guerra, foram apresentados ao Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial uma série de ideias sobre a participação do Estado na economia. Eugênio Goudin, liberal, defendia a neutralidade do Estado, a livre participação do capital estrangeiro e até a privatização da indústria siderúrgica nacional. Origens da prática do planejamento governamental no Brasil: economia de guerra, perspectivas de desenvolvimento industrial, problemas de defesa nacional,
reestruturação do poder político, surgimento de novas classes sociais. A atuação do Estado precisa ser ressaltada, uma vez que sua ação para o planejamento não era organizada de forma racional e preventiva. Ela se acentuava na medida em que os jogos de interesses do capital privado se impunha. É necessário ressaltar que, nesse período, discutia-se demasiadamente a intervenção do Estado na economia do país. Capítulo 2 da obra, o nacionalismo econômico e capitalismo nacional. O período entre 1930 e 1945 foi marcado fortemente por uma política e por uma economia de cunho nacionalista. Transformação estrutural brasileira, surgimento do setor industrial, a expansão do setor terciário, a urbanização e os progressos da divisão social do trabalho. Foi sobre esse contexto social que o nacionalismo se desenvolveu de forma significativa no Brasil. De certa forma, a política nacionalista preconizada após os anos 30 tinha como pressuposto central a luta contra as posições do capital estrangeiro e a briga contra seus interesses. Segundo Yanni, a Revolução de 30 e a organização do Estado brasileiro abriu possibilidades de redefinição das relações com o capitalismo mundial. Os desenvolvimentos econômicos ocorridos no Brasil haviam ocorrido como reflexos do funcionamento e das flutuações do capitalismo mundial. Os surtos de desenvolvimento econômico estavam sempre relacionados às rupturas provocadas pelo capitalismo mundial. As transformações do sistema econômico e políticos estavam associados à nacionalização. De uma forma geral, a sociedade brasileira sempre era atingida pelas crises externas, devido à sua dependência dos produtos de exportação de matérias-primas. Essa relação de dependência do mercado externo revelava, sobretudo, a fragilidade do desenvolvimento brasileiro. Na verdade, essa consciência foi surgindo e se desenvolvendo a partir do processo de urbanização e do aparecimento das novas classes sociais. Segundo Yanni, o nacionalismo econômico revelou-se como uma manifestação da ideia de desenvolvimento, industrialização e independência, em face dos interesses econômicos dos países dominantes. O nacionalismo econômico possuía a ideia e a decisão de desenvolver um capitalismo nacional. Era necessário a criação e o desenvolvimento de um capitalismo nacional. Existia nesse período uma estratégia determinada para a realização de um desenvolvimento econômico e a industrialização. Formulação de novas concepções sobre desenvolvimento, industrialização, planejamento, intervencionismo estatal, emancipação econômica. A ideia de desenvolvimento de um capitalismo nacionalista já nasceu, de certa forma, desintegrada, tendo em vista que o surgimento estava ancorado num contexto histórico desfavorável, devido à Grande Guerra e à luta ao lado dos americanos, que já possuíam uma hegemonia política, militar e cultural. Em 1945, Getúlio Vargas é deposto. Vem abaixo a estrutura governamental do Estado Novo. Com a vitória dos aliados, o vento da democracia começa a soprar em território brasileiro e começam a surgir os partidos políticos, os sindicatos e assim toda a democracia representativa. A Constituição de 37 foi desfeita e foi organizada de 1945 por uma Assembleia Constituinte. No período que marca a redemocratização do Brasil, havia tanto interesses de grupos conservadores brasileiros como interesses econômicos e políticos estrangeiros, principalmente americanos. De certa forma, Yanni ressalta a posição adotada por Vargas na medida em que salienta que atitudes tomadas pelo próprio Getúlio Vargas poderia levar a uma política de cunho mais estatizante e proporcionar a emancipação nacional. Com a deposição de GV, abriu-se o caminho para a política liberal. Com a derrocada de Vargas, a UDN, União Democrática Nacional, toma as rédeas do poder da nação, abrindo-o ao capital estrangeiro sem restrições. As bases para a construção da Constituição de 1946 estavam consolidadas sob as ideias do liberalismo econômico. A negação da política econômica nacionalista levou à conduta de diretrizes e técnicas que vão reforçar a interdependência e redefinir as condições de dependência. A evolução do sistema político brasileiro através da história aponta para
aponta uma reorientação drástica na relação entre o Estado e a economia. Em linhas gerais, houve um salto da política de desenvolvimento econômico e intervenção estatal para uma política de redução das funções econômicas do poder público e descompromisso com o desenvolvimento econômico. O governo de Eurico Gaspar Dutra correspondeu a uma ruptura da orientação predominante das políticas direcionadas por Getúlio Vargas. As ideias de ruptura com a política de Vargas foram orquestradas por Eugênio Goudin entre os anos de 45 e 46. Eugênio Goudin liderava um grupo dentro do governo que pensava as políticas econômicas. Problemas da economia no governo Dutra: política cambial, plano SALT, missão ABINC, política salarial. Plano SALT, tentativa de coordenação dos gastos públicos, tomado por base projeções relativas a um período de 5 anos. O Plano SALT correspondia a 4 setores econômicos: saúde, alimentação, transporte e energia. O Plano SALT foi previsto para os anos de 1949 e 1953. Os recursos seriam oriundos do orçamento federal, das dotações estipuladas na Constituição e de empréstimos internos e externos. Missão ABINC foi constituída em 1948 pelos governos brasileiro e americano e tinha como ponto central o conhecimento do estrangulamento da economia brasileira. O governo Dutra foi marcado pela convergência entre a ideologia liberal e os interesses da iniciativa privada. Tanto isso é relevante que não houve qualquer alteração no salário mínimo entre os anos de 43 e 52, quando iniciou o período Vargas. Durante o governo Dutra, não se alterou a base salarial. Nesse contexto, é necessário compreender que a ideologia liberal, os interesses do setor privado, confiscaram o poder do salário dos trabalhadores. Era necessário arrochar o salário dos trabalhadores para que fosse possível o crescimento e a expansão do setor privado. Política de emancipação econômica. Política do governo Dutra: garantir as condições de funcionamento e prosperidade do setor privado, nacional e estrangeiro. Política do governo Vargas: política de intervenção do Estado na economia. À medida que o Brasil se industrializava, se tornava mais urbano. Progredia também a divisão social do trabalho e a diferenciação interna da sociedade brasileira. As classes sociais foram se modelando, se tornando mais configuradas e ao mesmo tempo representativas. Nesse contexto, a burguesia industrial e o proletariado eram uma realidade política e cultural, assim como a classe média, já muito ampliada. A burguesia se dividia em 3 partes: pequena burguesia industrial, vinculada à produção de bens de consumo tradicionais; grande burguesia nacional, ligada à produção de bens de consumo, mas com base em empresas de grande vulto; grande burguesia industrial internacional, surgida com os investimentos de capital estrangeiro e as primeiras associações de capital. Para acelerar o processo de desenvolvimento no país, foi necessária a reorganização do aparelhamento do Estado, através da criação de infraestrutura para dar suporte. Nesse contexto, foi criado em 51 o Plano Laffer, criado e desenvolvido por Horácio Laffer, que era ministro do governo de Getúlio Vargas. A política getulista, de certa forma, desagradava aos setores mais conservadores da sociedade brasileira, pois Getúlio enfatizava a necessidade de aparelhamento do Estado como requisito fundamental para a busca do desenvolvimento nacional. As reações da elite, de uma forma geral, começavam a se desenvolver, pois defendiam os interesses internacionais e os interesses dos industriais. Mesmo com oposição ao seu governo, Vargas conseguiu criar entre os anos de 52 e 53 o Banco da Amazônia e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e a Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras. A criação da Petrobras representou muita coisa para o Brasil: defesa nacional, nacionalismo econômico, emancipação do país, ideologia desenvolvimentista, crescimento da função econômica do Estado. Após a morte de Getúlio Vargas em 54, ampliaram e se tornaram mais explícitas as contradições políticas e econômicas. As classes sociais foram se ampliando. Apareceram o proletariado industrial, a classe média, a burguesia industrial, a burguesia comercial, grupos financeiros, burguesia agrária, assalariados agrícolas e a classe média rural. De certa forma, 3 propostas de desenvolvimento se colocaram na dianteira dos processos de discussão: expandir a economia do país com base na associação com o capitalismo mundial, modernizar a economia do país e ampliar as relações com as economias mais desenvolvidas,
Proposta socialista, socialização dos meios de produção por vias pacíficas ou violentas. A formação do capitalismo nacional no Brasil, os partidários desta estratégia eram grupos da classe média, a pequena burguesia industrial, além dos setores do exército, do proletariado e intelectuais. A ideia do nacionalismo econômico surgiu através do pensamento de que seria possível organizar um desenvolvimento à brasileira. Isso significa que as decisões seriam tomadas dentro dos interesses nacionais, em contraposição aos países dominantes. O período pós-Getúlio Vargas foi cercado por inúmeras crises e sucessões de governos. O que precisa ficar claro sobre o assunto é o seguinte: a deposição e o suicídio de Vargas eram manifestações do agravamento dos antagonismos políticos e econômicos que se desenvolveram desde 1945. Para compreender o plano de metas de JK e sua relevância para o Brasil, é necessário salientar: de um lado estavam as exigências estabelecidas pelas reações de interdependência e comunitariedade ligadas à estrutura econômica brasileira. De outro, a manifestação das exigências estabelecidas pela reprodução do sistema capitalista em âmbito mundial. De uma forma geral, o plano de metas foi a expressão possível das tendências do subsistema brasileiro em combinação com as tendências do sistema capitalista mundial, através da hegemonia dos Estados Unidos. Objetivos do plano de metas: abolir os pontos de estrangulamento da economia por meio de investimentos de infraestrutura a cargo do Estado, pois que esses investimentos não atrairiam o setor privado. Expandir a indústria de base, a automobilística e a indústria pesada. Estimular a poupança nacional e incentivar a modernização geral do sistema produtivo. Para ser executado, o plano de metas dependia do capital e da tecnologia estrangeira, dependia da estabilidade monetária e das condições para as operações cambiais. 4 setores importantes da economia estavam nas metas do programa governamental: energia, transportes, alimentação, indústria de base. A estrutura industrial brasileira diversificou-se bastante e adquiriu uma configuração mais integrada. Reduziu-se de forma acentuada o peso específico de certos itens de importação, diversificou-se a estrutura de importações de acordo com as novas exigências do sistema econômico. Durante o governo JK, a estrutura do Brasil se altera de forma profunda, passando de um país basicamente agrário e rural para uma realidade mais industrial e urbana. Mudanças do papel do Estado. Estreita solidariedade forjada entre a indústria brasileira de bens de capital e a política de investimento público. O executivo utilizava numa escala muito maior do que o legislativo os recursos, técnicas científicas e organizatórias disponíveis para a pesquisa, análise e interpretação dos problemas em geral. O executivo estava numa relação muito mais direta e decisiva com os problemas reais da política econômica. Getúlio Vargas procurou compatibilizar a ideologia nacionalista e a política nacionalista. Juscelino Kubitschek era a ideologia nacionalista, mas a política econômica internacionalista. Causas da crise do poder entre 1961 e 1964. Redução do índice de investimentos, diminuição da entrada de capital externo, diminuição da taxa de juros, agravamento da inflação. A inflação transformou-se no problema central da economia. Os governos de João Goulart e Jânio Quadros não estavam em condições de resolver as contradições herdadas do governo Kubitschek. Não havia mais condições políticas e econômicas para a conciliação entre a ideologia nacionalista e o capitalismo associado ou dependente. Problemas do governo Jânio Quadros. Crescente influência e importância do poder público no conjunto do sistema econômico nacional, o agravamento dos desequilíbrios econômicos setoriais e regionais, a ineficácia da administração pública, a urgência da renegociação da dívida, o agravamento da inflação, a necessidade de propor e executar um programa de investimentos públicos, formular e executar uma política de incentivos à empresa privada e à inflação. Motivos do fracasso do governo Jânio Quadros: combinar a estabilidade financeira e o desenvolvimento econômico. Combinar os compromissos financeiros externos, as concessões ao setor primário exportador, a política anti-inflacionária, a intenção de retomar o desenvolvimento econômico e as exigências da democracia representativa. O governo João Goulart.
Organização do plano trienal feito pelo economista Celso Furtado. Objetivos do plano trienal: manutenção de uma elevada taxa de crescimento do produto interno bruto, redução progressiva da pressão inflacionária, redução do custo social presente no desenvolvimento e melhor distribuição de seus frutos, redução das desigualdades regionais e níveis de vida. Reformas do governo João Goulart: reformas administrativas e bancárias, eliminação de entraves institucionais à utilização ótima dos fatores de produção, destacando-se as reformas fiscal e agrária, Estatuto do Trabalhador Rural, regularização dos sindicatos. Os dilemas entre Estado e economia. Política econômica governamental, no sentido de emancipar as decisões sobre a economia do país. Política econômica governamental destinada a acentuar as relações de interdependência e complementaridade da economia brasileira com a economia internacional. Política econômica governamental destinada a fortalecer e ampliar o setor estatal da economia brasileira com a finalidade de acelerar a transição para o socialismo. O planejamento dos governos militares. Redução da inflação, incentivar a exportação de produtos agrícolas, racionalização do sistema tributário, estimulação do mercado de capitais, criação de condições e estímulos novos à entrada de capital e tecnologias estrangeiras, contenção dos meios salariais em todos os setores de produção, estimulação da modernização das estruturas urbanas, execução do plano habitacional, criação da indústria petroquímica, estabelecimento de novos objetivos e criar novos meios de ocupação da economia da Amazônia, ampliação dos limites do mar territorial, defesa e estímulo da indústria do café solúvel, formulação de uma política nuclear, modernização das estruturas universitárias, plano de integração nacional. Programa de Ação Econômica do Governo, PAEG, 1964-1966, Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e Social, 1967-1976, Programa Estratégico de Desenvolvimento, 1968-1970, Metas e Bases para a Ação Governamental, 1970-1972, Primeiro, Segundo e Terceiro Planos Nacionais de Desenvolvimento, 1972-1985. O PAEG possui as seguintes diretrizes: acelerar o ritmo de desenvolvimento econômico do país, contenção do processo inflacionário, atenuação das diferenças regionais, assegurar as oportunidades de emprego e correção da balança de pagamentos. Então, pessoal, eu trabalhei aqui a obra de Ottaviani, Estado de Planejamento no Brasil, Estado de Planejamento Econômico no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like. Quem não gostou também pode dar um dislike. Ok? E nos veremos no próximo vídeo. Grande abraço a todos e se inscrevam no nosso canal.